E para finalizar a rodada de entrevista com todos os técnicos da elite do futebol paulista, nós fizemos uma entrevista exclusiva com o técnico do Água Santa, Thiago Carpini. Ele falou bastante sobre saídas e contratações e reforços. Além disso, ele falou sobre o modelo de jogo que ele quer que o time apresente em campo. E disse também sobre o que o torcedor do Água Santa pode esperar desse time nessas partidas. Eu sou o Vinícius Martins e esse é o canal 4 Linhas. Então você que está acompanhando o Paulistão de 2023, se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo para você também não perder nenhum conteúdo sobre esse torneio. Em oferecimento a Doce Terapia da Lê, os melhores bolos caseiros da Baixada Santista. E o melhor, o frete é grátis do canal 1 ao canal 7 em Santos. Eu vou deixar aqui o Instagram na descrição para você acompanhar. O clube anunciou a saída definitiva do Dadá, após destaque no próprio Goiás. O quanto isso pode influenciar no time? Bom, acho que o Dadá é um grande jogador, com certeza se estivesse aqui conosco seria um jogador que nos ajudaria em todo esse processo, mas eu entendo que o futebol é feito de ciclos e o Dadá contribuiu com esse processo do Água Santa, né? Foi um ciclo com começo, meio e fim, como todo ciclo, e o fim era talvez nesse momento, que era o melhor momento da carreira do atleta. Então acho que foi uma decisão acertada pensando no clube, no retorno financeiro, pensando também no próprio atleta, que o futebol é o momento e esse momento dele é muito bom, ele precisava aproveitar isso. Eu acho que é um ciclo que se encerra para que novos se iniciem, né? Novas oportunidades, novos atletas, novas oportunidades de jogadores que nós trouxemos, de meninos oriundos da base do clube. Então acho que seria importante contar com o Dadá, mas é importante a gente não lamentar os que saíram, mas enaltecer os que estão chegando e os que permaneceram. E o gancho já da terceira pergunta é sobre isso. Por outro lado, o clube anunciou a volta de 6 atletas, além de contratações pontuais. Como você enxerga essas voltas, essas contratações do clube? Bom, foram contratações e voltas planejadas e organizadas desde novembro, né? Desde o final aí da nossa competição da Copa Paulista. Nós conseguimos dessa competição da Copa Paulista uma continuidade para o Paulistão. Conseguimos extrair bons frutos dessa competição dentro do que foi planejado. Essas voltas foram todas de comum acordo, né, de diretoria, departamento técnico e nós da comissão, do campo, do dia a dia. Né? Então nós escolhemos também as peças pontuais para virem fortalecer mais essa equipe, esse trabalho. Né? Então a gente está muito contente com o que foi montado até aqui. Claro que as peças são boas, as peças pontuais que vieram, os remanescentes, os retornos, tudo isso foi muito bom. Mas a gente precisa conseguir colocar dentro de todo esse contexto, toda a metodologia, aquilo que a gente pensa de futebol por Água Santa, não só da parte técnica, tática, mas também tem a parte física. E em cima de tudo isso a gente se conhecer, criar um conjunto, criar um comportamento e buscar o resultado numa competição tão difícil. Então o desafio é grande, mas a gente está muito confiante e otimista no que está sendo feito até então. O clube ainda está de olho no mercado? Boas oportunidades, a gente está sempre atento, nós temos aí mais uma vaga, nunca podemos descartar essa oportunidade, o clube nos oferece essa condição, mas desde que seja uma peça muito pontual, que possa vir a agregar muito, né, em cima do que a gente já tem aqui. Caso isso não aconteça também, a gente está muito contente com o que foi montado, com os atletas que aqui estão, mas a gente está sempre atento a boas oportunidades e o mercado, por si só, agora ele sempre começa a sobrar algumas situações, sobrar num bom sentido, né? Às vezes algum atleta que esperou uma situação de Série A, um clube de calendário e não aconteceu, acabam sobrando-se algumas oportunidades. E jogador bom sempre tem espaço, se tiver, por que não absorver? Qual o modelo de jogo do Thiago Carpini? Como o Água Santa vai se comportar nas 4 fases do jogo, mais bolas paradas? Bom, eu estou indo agora para a minha 4ª competição, 4º Campeonato Paulista. Desde 2019, quando eu estreei no Guarani pelo Campeonato Brasileiro, acho que ficou muito bem claro uma maneira de pensar futebol. Eu acho que é aquilo que eu acredito, eu não consigo ver futebol de maneira diferente, objetiva, competitiva, de ter a bola, de controlar o jogo, de organizar, de ter uma construção. Nada diferente do que o futebol moderno a gente vê aí. Hoje se faz, se pede, cada um dentro de algumas particularidades, alguns preferem um pouco mais a parte defensiva, outros
se preocupa um pouco mais com a construção, com a parte final do jogo, enfim, cada um dentro das suas particularidades. E os meus times sempre jogaram com uma característica sempre muito parecida, de competir muito, de ter um jogo apoiado, de ter um jogo de construção, de criar muito volume ofensivo, de tomar decisões na parte final do campo, de ter coragem para envolver o adversário. Foi assim esse ano no Santo André que nós conseguimos a classificação para a próxima fase, mais ou menos um projeto parecido do Água Santa desse ano, um elenco em formação. O ano passado na Inter de Limeira da mesma maneira e também conseguimos a classificação para a próxima fase. Também não nada diferente disso. Eu acho que nessa minha curta carreira como treinador, o único clube um pouco diferente foi o Guarani, porque a gente vinha de uma continuidade Série B de brasileiro, de 19 para 20, Paulistão de 20, o Brasileiro de 20. Então você tem uma continuidade, você tem calendário. Agora daí em diante essas oportunidades, esses desafios que eu tive na minha carreira, esses períodos de aprendizado, que para mim têm sido maravilhosos, tanto na Inter como no Santo André e agora na Água Santa, essa metodologia, essa característica nunca dependeu muito do que eu tinha em mãos. Eu procurava extrair o melhor dos atletas, encorajá-los a jogar, criar comportamentos, e é isso que a gente procura fazer aqui, porque é aquilo que eu acredito no futebol, um futebol bem jogado, um futebol de muita coragem. O clube irá procurar manter essa postura em todas as partidas ou contra os considerados grandes vai optar por esperar um pouco e reagir? Eu acho que tudo depende da circunstância de cada jogo. Eu gosto de me preocupar mais com o que a gente vai fazer, com aquilo que a gente pensa de futebol, como eu falei na pergunta anterior. Não sou muito de trabalhar em cima do adversário. Claro que a gente estuda pontos positivos do adversário que a gente precisa neutralizar, precavidos em algumas situações, mas nunca abrir mão daquilo que a gente se propõe a fazer, daquilo que a gente treinou e se preparou para fazer, independente do adversário, de jogar em casa, fora de casa, contra um time considerado maior, um time considerado menor. Foi assim na minha trajetória. Eu tive alguns pontos marcantes nessa trajetória de jogos que nós conseguimos vencer adversários de altíssimo nível e jogos também que nós não conseguimos, e isso faz parte desse processo todo. Então, independente do adversário, da circunstância, a gente vai se precaver de todas as situações, mas muito mais preocupado com aquilo que a gente pode produzir dentro da partida. E a última, o que os torcedores do Netuno podem esperar dentro de campo e qual o objetivo principal do Água Santa na temporada? Bom, o torcedor pode esperar um time organizado, muito competitivo, muito aguerrido, muito vibrante, muito corajoso, com vontade de vencer o tempo todo, de buscar o gol aos 90 minutos, né? de se preocupar muito com os duelos, que eu falo muito disso com ele, dos duelos. Né? Então a gente está um grupo em formação, mas eu estou gostando do que está sendo feito até agora. Então que o torcedor do Netuno possa esperar toda essa competitividade, essa organização. Claro que o início de processo, as oscilações são normais, fazem parte de um processo que está em formação, mas a gente vai buscar estar o mais próximo do ideal possível para a nossa estreia. Em relação à competição, nós temos que, eu acho que o ser humano, não só no futebol, mas na vida, quando ele reconhece as suas fraquezas, isso é um grande passo para as coisas darem certo. Nós temos as nossas limitações e nós não podemos vender aqui para o torcedor ou para qualquer outro tipo de veículo de comunicação como vocês, que a gente vai brigar pelo título do Paulistão. A gente vai brigar para fazer uma boa competição, uma competição sólida, segura, sem correr risco de rebaixamento. À medida do possível que a gente atingir a pontuação aí de 12, 11 pontos que nos garante uma permanência, a gente poder virar a chave e começar a trabalhar e sonhar por coisas maiores. Acho que um passo de cada vez. A competição é muito difícil. A nossa competição são contra esses adversários, né, teoricamente menores, mas são grandes equipes, grandes elencos em formação. O Paulistão é isso, mas a nossa competição é essa, não é contra Corinthians, contra Palmeiras, contra Santos, contra Bragantino, não é esse o nosso campeonato. Então nós precisamos entender a nossa realidade, entender o nosso tamanho. Acho que dessa maneira a gente se torna ainda mais forte, mas nós não queremos de maneira nenhuma ser os coitados nem humildes da competição. Nós temos um time bom e competitivo. Os nossos objetivos, primeiro a permanência, à medida do possível a gente buscar coisas maiores.